Paulo César, boa tarde, amigo. Salve, Lino, Paulo, Eric, quem nos acompanha. Você abriu falando da contratação do Dorival pelo Corinthians, não anunciada oficialmente, mas inclusive a Joana trouxe no Taon a informação. E ela é reveladora de algumas coisas, né? Porque você veja bem, no dia 28 de março, a CBF anunciou a demissão do Dorival Júnior. No dia 1º de abril, ou seja, 24 dias atrás, ela foi oficializada. E por que aconteceu essa demissão? Simplesmente porque o trabalho do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira não foi bom. Essa demissão foi única e exclusivamente por isso. Não teve nenhum outro motivo, não teve nenhuma outra necessidade, não foi porque o presidente da CBF queria reabrir negociações com o Ancelotti. Nada disso. O trabalho do Dorival Júnior à frente da seleção não foi bom. O ápice desse trabalho você pode considerar a Copa América, onde ele teve um tempo de preparação, e em nenhum daqueles jogos da Copa América a seleção brasileira saiu-se bem. E depois ela continuou a ser uma seleção cambaleante. E aí o segundo time de maior torcida do país vai e contrata esse técnico que foi demitido da seleção brasileira porque o trabalho não era bom. Olha como é que é o futebol brasileiro. A avaliação, provavelmente, do Corinthians, que motivou a contratação do Dorival, é de que o Dorival vai bem em clubes. Por causa da passagem dele pelo Flamengo, onde ele tem uma Copa Libertadores, por causa da passagem dele pelo São Paulo e de outros clubes. Então, se ele foi mal na seleção, isso para o Corinthians pouco importa. O que importa, e certamente isso deve ter sido o argumento utilizado na roda entre os dirigentes, é de que em clube ele vai bem. E aí você tem outro fato muito interessante. Um técnico argentino foi demitido no Grêmio, veio um técnico brasileiro. Um técnico argentino foi demitido no Corinthians, veio um técnico brasileiro. Isso também é a demonstração de como o mercado, quando procura um técnico de fora do país, seja ele do continente ou europeu, ele não está fazendo por convicções. Ele está fazendo porque nas redes sociais dizem não tem técnico no Brasil, não tem técnico no Brasil, ele vai lá fora e busca. O Grêmio foi buscar o Mano, entre outras coisas, além da identificação e do passado de relevância que o Mano tem dentro do Grêmio, a certeza de que, com a chegada do Mano, aquele temor, embora distante por causa do início do campeonato, de que o Grêmio poderia correr risco de rebaixamento, desaparece. Afinal de contas, nas 2 últimas temporadas, o que o Mano fez? Primeiro, eliminou, tirou a possibilidade do Corinthians ser rebaixado. No ano seguinte, entra como bombeiro no Fluminense e faz um belo trabalho, e o Fluminense, nesse aspecto, de evitar com que o Fluminense tenha sido rebaixado. Quando o Grêmio é derrotado pelo Flamengo de uma forma muito fácil e no meio da semana leva um sapeque iaiá do Mirassol, alguém falou assim, se continuar assim a gente vai cair. Manda o cara embora. E quem a gente traz? Pô, traz o Mano, tem identificação com isso aqui. Mais um Salvador? E olha o que ele fez nos 2 últimos anos. E o fez muito bem, tanto no Corinthians quanto Mas seria muito pequeno para o Grêmio se pensar só nessa situação, né? Paulo, mas o que você acha? Ainda mais nesse momento do ano. Exatamente, porque tá no começo do ano, se o Grêmio estiver pensando realmente só em Não, eu estou dizendo com ele a possibilidade. Sim. É claro que tem outros níveis de ambição. Deixa eu colocar nessa nossa conversa antes que a gente perca, porque eu imagino que deva estar a movimentação em torno dos repórteres agora e de quem está correndo atrás de notícia. O Bruno Cassus está dando uma paradinha para conversar com a gente. Imagino que esteja no meio dessa apuração justamente de Dorival Júnior, em busca dos mesmos detalhes que a gente está procurando agora, porque o maior parece estar consolidado. Ele é do Corinthians. Agora, Cassus, em que circunstâncias isso se deu? O que virou a chavinha? Porque o Corinthians tinha iniciado uma negociação, pausou, voltou, parece que outros treinadores entraram como possibilidade para o Corinthians e acabou cravando o Dorival Júnior. Boa tarde, amigo. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Lino. Um abraço para você, para os amigos da mesa. A apuração acho que já foi mais trabalhosa. Agora chegamos naquele momento que já temos a certeza. Temos a confirmação tanto do lado do Dorival como do Corinthians de que há um acerto, o anúncio é questão de tempo. Ainda hoje o Corinthians vai oficializar o contrato do Dorival até 2026 e agora a gente precisa entender alguns detalhes, né? Por exemplo, quem vem junto com o Dorival Júnior para a comissão técnica?
A primeira informação que a gente tem é que são 3 profissionais já garantidos. O Lucas Silvestre, o Pedro Sotero, que são os auxiliares do Dorival, e o Celso Rezende, o preparador físico. Mas também existe uma possibilidade dele vir com mais 2 analistas de desempenho que estavam com ele na seleção brasileira. Outro ponto que ainda não está 100% cravado aí, que não está muito claro para a gente, é a data de estreia do Dorival, mas de todos os lados com quem a gente fala, o que se escuta é que a tendência é que ele não fique no banco de reservas no domingo contra o Flamengo, até porque não tem muito tempo hábil, né? O Dorival, que hoje faz aniversário, completa 63 anos, está em Florianópolis, onde ele mora, então ele ainda tem que vir até São Paulo para assinar contrato, se apresentar ao elenco do Corinthians, e amanhã o Corinthians já treina e viaja para o Rio de Janeiro, então vai ser tudo muito, muito atropelado, um tempo curto para resolver todas essas burocracias, esses trâmites, e o que a gente ouviu é que o Dorival nem se sentiria muito à vontade para já assumir no domingo. Então, a provável estreia do Dorival na próxima quarta-feira contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. E você mencionou essas idas e vindas do Corinthians. O que a gente tem de informação é de que desde a demissão do Ramon Dias na semana passada, na quinta-feira da semana passada, para ser mais preciso, o Dorival já era um nome que estava na pauta do Corinthians, que agradava a diretoria do clube, e naquele momento, uma pessoa que não foi o Fabinho Soldado, mas que é ali do círculo próximo do Augusto Melo, fez uma primeira sondagem, um primeiro contato com o Dorival, que até gerou um ruído interno, um incômodo, porque o Fabinho queria centralizar essa negociação. Essa conversa com o Dorival não evoluiu no primeiro momento porque o Corinthians, tendo o Tite no mercado, preferiu apostar no seu ídolo, via ali como a primeira opção. O Corinthians costurou um acordo com o Tite, tinha já a expectativa de fazer um anúncio, quando na terça-feira de manhã foi avisado pelo Tite que ele tinha tido um problema de saúde, não tinha se sentido bem, teve uma crise de ansiedade, e estaria declinando daquele acordo verbal. Naquele mesmo dia, na terça-feira, o Fabinho Soldado, então, foi para Florianópolis encontrar o Dorival Júnior, e aí começaram as negociações. No primeiro momento, o Fabinho tratando mais de questões esportivas, do elenco do Corinthians, do planejamento para o restante dessa temporada, e depois, a partir de quarta-feira, entraram na discussão financeira, aí proposta, contraproposta, até chegar num acordo que foi sacramentado na manhã dessa sexta. Assuci, Eric, tudo bem, cara? Além de toda essa questão do tempo, né? O Dorival ainda está em Floripa, como você falou, ele precisaria estar no bid da CBF para poder estar no banco também, né? Para ficar na área técnica. Eu acho que isso também joga contra o relógio do Corinthians, né? Sim, sem dúvida. Agora, Eric, uma coisa que é importante a gente pontuar, ao longo da semana, discutiu-se se o Dorival já estaria totalmente livre da seleção para fechar com o Corinthians. E o que me explicaram é que existem 2 contratos. Um que é o contrato de trabalho e um outro contrato que é o contrato de imagem. O contrato de trabalho, o Dorival já rescindiu com a CBF, já assinou, dias depois, inclusive, dele ser demitido da seleção. Porém, esse contrato de imagem ainda não foi rescindido. Só que isso não gera nenhum empecilho para que o Dorival seja registrado pelo Corinthians. Então, se o departamento jurídico do Corinthians conseguir correr a tempo, ele pode ainda hoje entrar no bid. A questão, como a gente vinha falando, é muito mais desse deslocamento, dele estar familiarizado com o elenco. Então, até por isso, as pessoas não acreditam que o Dorival vai estrear já nesse domingo. Mas, de repente, ele pode estar no camarote lá no Maracanã. O que você acha, pessoas? Foi o que me falaram. Aliás, esse camarote ele conhece bem, ele foi muitas vezes como técnico da seleção, né? Verdade, verdade. E para se deslocar também não deve ser tão complicado, de Floripa a São Paulo, dá 50 minutos. Aliás, ele demora mais para ir de Jurerê Internacional até o aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, do que do aeroporto até São Paulo. Ele precisa descer em Guarulhos, porque se ele descer em Congonhas também ele vai demorar para caramba para chegar lá no CT do Corinthians, né? Tem um detalhe que, assim, o Felipe Luiz estreia, substituindo o Tite, contra um Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil. 2 dias depois, né? Exato. Só que o Felipe já estava familiarizado, já estava naquele ambiente do Flamengo, inclusive com alguns jogadores ele atuou. A situação do Dorival é um pouco distinta. Embora ele esteja 100% familiarizado
com o futebol brasileiro, conheça os jogadores, provavelmente assista a jogos do Corinthians, não só o de ontem, mas a outros jogos também. Ele não está familiarizado com o clube ali, com o ambiente, ele não sabe por que o Igor Coronado, de repente, não é utilizado com tanta frequência. Provavelmente, se ele viu o jogo de ontem, ele deve ter ficado preocupado com o analfabetismo do Félix Torres em combate a atacante adversário. Assustador, né? Não é? Quer dizer, então tudo isso talvez seja melhor para ele observar de cima no domingo. Mas é uma escolha, porque se eles quisessem, né, Eric, acelera contrato, que registra, dava tempo. Cassucci já Se ele explicou que quisesse dava dividir, tempo e tal. Agora, Se ele- assim, estreando, se ele estreia também, e dependendo da atuação do Flamengo, dependendo se o Flamengo vence de uma maneira categórica, um placar sonoro, já não é um bom cartão de visita. Sim. Agora, se o Corinthians vai lá e vence, e com o Orlando Ribeiro, o Corinthians tem 2 partidas e 2 vitórias, o Orlando sai dizendo, olha, fez um bom trabalho e agora é com o Dorival. E se ele quiser dar uma telefonada também, descer no vestiário, Isso conversar. acontece. Bruno Cassucci, mais algum detalhe, amigo? Acho que é isso mesmo, pessoal. Agora ficamos no aguardo do anúncio oficial do Corinthians, esses detalhes sobre comissão técnica, mas tudo certo para o contrato até 2026, que é quando acaba o mandato do presidente Augusto Melo. Obrigado, Cassucci. Bom dia de trabalho aí e as apurações vão continuar. Vamos aos detalhes depois. Mas só Agora, uma coisa é certa, né? É mais um daqueles contratos de 2 milhões, incluindo comissão técnica. O Dorival mas... hoje é um profissional valorizado. sai da Era seleção. técnico da seleção. Ele já vinha numa escalada de valorização, né? Quando ele sai do Ceará e vai para o Flamengo e ganha os títulos que ele ganhou no Flamengo, ali ele já subiu algumas prateleiras no futebol brasileiro. Boa. Depois, Seleção, ele foi não, valorizado por São não, Paulo. depois do São Paulo foi campeão da Copa do campeão Brasil. São Paulo. É. Então hoje ele está num patamar assim bem elevado aqui no futebol E brasileiro. dizem né? que a diferença, né, da Joana estava comentando, né, na primeira pedida foi lá em cima, a do Corinthians foi aqui, depois foram se porque aí ajustando. você chega na metade. Você que negociou muito sabe disso, né? Você pede X, Y, Querendo chegar no Eu te no ofereço MN, né? X, você fecha pro X, Y. Exatamente. Você quer MN, mas você joga lá no X. Não, e outra, ele está em casa. Quem quer ele é o Corinthians. já. Quem tem que Sim. pagar. Não é ele que está indo bater lá na porta E outra, do CT Joaquim e Grava, outra, né? né? E teve uma negociação com o Tite. Nitidamente, ele não foi a Tite primeira deve ser, opção. exatamente. Não, bem encaminhado. E o Tite normalmente seria o quê? Lá em cima também, né? Porque é um treinador caro. Não, e no meio do caminho teve outros treinadores também, outras cogitações. O Dorival, ele tem uma característica aqui no futebol brasileiro. Ele é um cara que, apesar do trabalho dele não ter dado certo na seleção, eu concordo com o Paulo, ele é um treinador de respostas rápidas nos Sim, clubes muito. que ele assume, né? Muito. Ele consegue rapidamente entender o que está acontecendo, entender o que aquele clube precisa e dar resultados, assim, na medida do O possível. choque de gestão dele é sempre E favorável. dentro do vestiário, então, mais ainda. Ele consegue dar boas respostas. O Corinthians, na minha opinião, tem um dos melhores times do futebol brasileiro. Tem. Não sei se dos melhores elencos, mas um time eu acho concordo. muito bom. Muito bom. E tem um jeito de jogar que pode favorecer ao que o Dorival vinha fazendo nos últimos anos, que é jogar com dupla de ataque, que é jogar com camisa 10 próximo dos Losango. dois atacantes. Enfim, tem o Carrilho, que é um cara que joga em algumas posições. É o melhor no meio, jogador do Corinthians nessa como temporada. o Dorival gosta de ter um cara assim Isso. multifuncional no meio. Então, tem características que, na teoria, podem dar super certo com o Dorival. Esse casamento pode dar match, né? Como eu também se acho. fala hoje em dia. Mas tudo é incôgnita, né? A gente não sabe, né? Futebol é uma aposta é uma permanente. incógnita, exatamente. Mas a gente sempre mede o tamanho do treinador, né? Tem Mas treinador que não tem tamanho para entrar em certos vestiários. Ele tem. Ele O tem. vestiário do Corinthians é grande. De clube, Não, mas, tem. mas De o clube, Dorival ele me trabalha parece bem. que qualquer clube da Série A que conte com os seus serviços vai estar bem servido. Estou falando de clube. Ele ganhou estatura com a seleção. A seleção brasileira é outra história, porque eu acho que aí é uma conversa um pouco mais profunda. Eu entendo que não há, para quem foi dirigir a seleção brasileira no seu histórico recente, não há um cinturão que permita com que aquele profissional possa ter uma interlocução com alguém. Eu sempre uso a seguinte exemplificação. Para mim, um dos modelos mais bem acabados de estrutura de seleção brasileira foi na Copa de 94, que você tinha o Parreira e o Zagallo. O Zagallo como um diretor técnico, sem nenhuma ambição ali de querer destronar o Parreira para assumir o cargo. Não estava ali sendo um cara que trabalhasse para minar a trajetória do Parreira e
Entende? Não tinha vaidade entre eles, Isso né? faz muita falta. E estilos muito diferentes, né? Um mais boleirão, trabalhando no dia a Exato. dia, Complementa o outro, e né? o outro mais técnico. Isso faz muita falta há algum tempo a seleção brasileira. Você acha que o Dorival ganhou mais ou perdeu com a seleção brasileira, Paulo? Na avaliação do futebol brasileiro, ele não ganhou nem perdeu, tanto é que ele está sendo contratado pelo Corinthians. Concordo. Então, Na sua avaliação, o que você na minha avaliação, olhando pela ótica do futebol brasileiro, ele não perdeu nada. Ele sai da seleção Acho que ele brasileira. pessoalmente perdeu, né? Ele, Deixou claro, de ir a uma Copa do Mundo é como claro técnico que da isso seleção é assim brasileira, né? A avaliação... Mas diga se ele sai maior ou menor da seleção? Ele sai do mesmo Do mesmo tamanho. tamanho. Do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Eu Do também acho mesmo tamanho que ele entrou, ele saiu da seleção A prova brasileira. está nessa busca de Santos, Fluminense, Corinthians, por ele, né? Ele vai dirigir o time de segunda maior torcida do Brasil. Esse time que o Corinthians coloca em campo tem tudo para brigar. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem uma divisão, que é o seguinte: os protagonistas, na minha visão, pela disputa do título, serão Flamengo e Palmeiras, cercados de coadjuvantes por todos os lados. Aí vai depender da capacidade desses coadjuvantes. E o Corinthians é um desses coadjuvantes. Então, assim, o Dorival saiu menor na seleção brasileira? Não. Assim como ele entrou, ele saiu. É claro que ele, Dorival, do ponto de vista pessoal, deve ter saído frustradíssimo com o fato de não é ter sido demitido, do trabalho não ter continuado. Não, e está próximo da Copa do Mundo. Porque primeiro que o Perdeu a Brasil... oportunidade de ser treinador da Copa do Mundo. Imagino que o Dorival tenha a seguinte percepção: o Brasil está classificado, isso ninguém discute, e eu tô na conseguiria, Copa. avalia ele, penso eu, fazer um trabalho até a Copa do Mundo que daria outro A resultado. seleção brasileira está tão zicada que está arriscado o Dorival ser campeão no Corinthians e o próximo técnico da seleção não arrumar nada. Exato. Agora, E no Lino, Corinthians, ô, Lino? para mim, ele sai do mesmo tamanho que entrou na seleção E eu acho que E ele vai Corinthians ter um ganha cara muito. do lado dele no Corinthians, que é o Fabinho Soldado, que trabalhou com ele no Flamengo. conhece. E foram campeões juntos no Flamengo em 22. É. Então, eu acho que isso também dá uma... ele já não parte do zero, em termos de vestiário, de conhecer quem é quem. Paulo sabe disso. Bom, vocês sabem disso. Assim, pô, nesse aqui tu pode dar uma chegada mais Exato. forte, pode cobrar. Esse entendimento Esse é aqui tudo. tu tem que Isso dar ele é uma muito- aliviada. O Dorival é bom de mapear isso e ele já vai ter um manual de como lidar nesse vestiário por causa do Fabinho. Futebol... E tem uma coisa, Aline, que é importante. Não que o Ramon não ia conseguir isso, mas para mim o Corinthians galga um degrau enorme. Eu com a acho que o chegada Dorival é um do técnico Dorival. melhor que o Ramon Dias. Esse é um isso- ponto. Eu acho que o Corinthians a família O melhora. objetivo mas eu também A concordo. família Júnior, a família Júnior, Família Silvestre. A família Silvestre, ela trabalha melhor do que a família trabalho. Dias. A E família já foi provado isso. Não, isso os resultados mostra. deixam aí muito... A família Dias tem uma charla um pouquinho mais próxima de muitos jogadores ali, né? Esse vestiário Não, fala... a família Dias tem o mérito de trazer um dos melhores jogadores do Corinthians, veio sob a chancela da família Principalmente Dias, Carrillo. que é o Carrilho. Que é o Carrilho. Ele é um dos melhores jogadores do Corinthians. E ele vai ser muito útil ao Dorival. Só que eu entendo que o trabalho da família Dias, ele tem um curtíssimo prazo de validade. Sabe o que é muito do trabalho da família Dias? A gente estava falando do Mano na sua introdução agora, em relação a salvar o clube. A família Dias salvou o Ela Vasco, trabalha muito bem como salvou bombeiro. bem o Corinthians, mas para quando, buscar alguma coisa quando mais... acaba o incêndio, e aí você tem que pegar os destroços e iniciar um projeto de reconstrução, a família Dias tem mais dificuldade. E a família Silvestre, ela dá um choque de gestão. Essa gestão funciona porque a gente não pode esquecer, Paulo Nunes está aí. Uma coisa é o jogador brasileiro aqui, outra coisa ele é lá fora. Lá fora, o treino é às 8, ele chega às 8, tem que fazer... Aqui, a relação é pautada pelo paternalismo, você tem que valorizar. Nós vamos falar sobre Abel Ferreira, Bate sobre a hora que tem que Rogério bater, Ceni, assopra a hora que tem que assoprar. Nós estamos tendo um caso aí explícito de um técnico que não está entendendo nada de relacionamento, que é o técnico do Botafogo. Enfim, Dorival tem essa percepção muito afinada. E tem A uma família coisa também, Silvestre PC. funciona muito bem. Tem uma nisso. coisa também que a gente não pode esquecer. Além desse trato, né, pessoal e profissional dentro da gestão do grupo, o trabalho dele. O Flamengo teve um time, o time do São Paulo da Copa do Não, Brasil tem boas ideias. era um time Os trabalhos recentes absurdo, de campo dele, Muito em bem clubes, sucedidos. foram muito bons. Então, assim, você tem que falar do cara também Isso dentro do campo. O Corinthians, certamente, depois em que o Tite comunicou que não aceitaria, provavelmente o que mais pesou para que o Corinthians se decidisse pelo Dorival e se empenhasse para ter a família Silvestre foi o seguinte: cara, olha o trabalho dele nos clubes.
trabalho deles nos clubes... A gente está vendo agora em sequência. E não é de agora, a gente estava pegando o histórico recente, mas se a gente ampliar esse histórico, tem Vasco na Série B. Ele tem vários desafios que Entende? ele... Santos. Sabe, os trabalhos têm resposta. Com o próprio E eu não Neymar. tenho Venceu muito dúvida bem. alguma que no Corinthians também terá. A dúvida que se pode colocar é a gestão de talentos, Isso ele o sabe dia a fazer. dia. É bom pra caramba. Mas o Júnior também é bom nisso, Isso cara. ele sabe fazer. 63 Muito bom. anos de idade. Que talvez- Hoje, completados hoje. Completados Você hoje. já sentou para conversar com eu chamo de Júnior, né? Eu chamo de Dorival. Vocês já sentaram para conversar Porque com ele? ele é de Floripa, eles Porque é são um de cara Floripa. que é Ele- maleável, eu ele conheço sabe... ele há Eu conheço ele como Júnior, ele 30 foi anos figurinha já. do meu álbum, é, da cara, Copa União de você sabe que 87, talvez jogando tenha- no Palmeiras. Os jogadores do Corinthians vão ficar assim encantados. Você sabe que com o talvez trabalho. tenha prejudicado muito o trabalho dele na seleção brasileira, e isso é uma realidade de todo técnico, não apenas na seleção brasileira, mas de qualquer seleção, a ausência de uma convivência de dia a dia. Exato. É esporádico, né? São recortes. São os recortes. São 10 dias, 7 São dias, 10 8 dias, é. tchau. 10 dias. E Tchau. aí, nesses 10 dias... O trabalho dele na seleção não aconteceu. Não, né, exatamente. Nem, E nem talvez- o trabalho Nem tático, dele, nem nem dele. dele, nem do Não Diniz, parecia ser ele Você toma ali. 4-1 de Argentina, acaba com o E trabalho de qualquer um. Não, Não, e foi só a talvez- goleada, ela já veio num... Eu acho que a goleada, perdão, Paulo, ela foi só o grande finale do que estava ruim. Ah, não, foi o transbordar de uma chaleira que... Aquela coisa já estava... Você via que já era para ter empatado com a Colômbia em Brasília, aí o Vinícius Júnior acertou aquele chute Exato. de fora. E Ali já era um Num problema. contexto era, tumultuado entendeu? ainda de É. CBF. Mas ele vai pegar um time do Corinthians, que vocês falaram muito bem, tem qualidade técnica. Tem.